Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. Aqui é Felipe Mendonça e hoje eu converso com o Fabrício Pontin, que é professor de Direito e Relações Internacionais da Universidade La Salle, lá em Canoas, no Rio Grande do Sul. Ele também é professor do Programa de Pós-Graduação em Educação, lá na mesma universidade. E também falo com Gabriel Narciso Pareja, que é graduado em Relações Internacionais pelo UFGD e é atuante na promoção de direitos de imigrantes e refugiados há 14 anos e fala também lá direto de Porto Alegre. Tem trabalhado na ONG Ciba Imigrações e está trabalhando ativamente na ajuda dos refugiados climáticos, né, do estado do Rio Grande do Sul. Veja, o episódio de hoje é um episódio difícil e eu queria desde já pedir primeiro a sua paciência, porque o episódio foi gravado em condições inadequadas, então o áudio não está bom, mas é compreensível. E mesmo com a dificuldade sonora, eu recomendo que você fique até o final. E é também um episódio para pedir ajuda às inúmeras iniciativas de voluntários, de instituições competentes, sérias, que tem atuado de maneira incansável para ajudar as pessoas que perderam tudo. Parte da conversa, então, é sobre isso, é sobre quais instituições os entrevistados recomendam, porque eles conhecem, porque eles estão próximos ou até mesmo coordenando. É o caso, por exemplo, da ONG Ciba Migrações. O Gabriel Narciso, ele está lá, está acompanhando o que está sendo feito. É o caso também da Pastoral da Uni La Salle e do Colégio La Salle Canoas. Como eu disse, o Fabrício é professor da universidade e ele conta aí pra gente. A universidade virou um campo de refugiados climáticos. Mais de 600 pessoas estão lá precisando de alimentos, roupas, materiais de higiene, outros itens essenciais, enfim. Ele conta um pouquinho pra gente aí do que está sendo feito e o que é importante arrecadar agora, nesse momento, né? Também ele cita também a importância de ajudar a UBRA. A UBRA é a Universidade Luterana do Brasil, que também tem uma chave Pix, a gente vai deixar na descrição do episódio. O caso da UBRA é bem mais difícil. São mais de 6 mil desabrigados em suas unidades de ensino. Então você faz uma ideia aí da importância da doação para a instituição nesse momento. Se você tem algum problema com as confessionais, eu entendo isso. Existem diversas outras instituições. O Fabrício Pontin recomenda, por exemplo, a Onda Animal, que tem feito um trabalho também de arrecadação de ração, de coleiras, tanto para gato quanto para cães, e também está precisando bastante de ajuda. Ele conta aí pra gente, tem pessoas que não abandonam suas casas porque não podem levar seus animais. Enfim, é importantíssimo também prestar atenção nisso. Há também uma iniciativa chamada Ajudantes de Canoas. São pessoas que residem em Canoas e que têm recebido doações via Pix para comprar utensílios básicos aí para os desabrigados, para as vítimas, milhares de vítimas. Para os defensores aí da causa animal, também tem a ONG GRADE Brasil, que é o grupo de resposta a animais em desastres. A gente vai deixar tudo isso na descrição do episódio. É preciso também remédios, tem muitas pessoas precisando de remédios. Azitromicina, amoxicilina, ivermectina, enfim, a lista é enorme. Mas para facilitar a tua vida, a gente vai deixar tudo muito bem organizado na descrição desse episódio. Então, o pedido é esse. As pessoas estão precisando de ajuda, de socorro. Os dois fazem questão de dizer que qualquer ajuda é importante. E eu faço esse pedido a todos e todas as ouvintes do Chutando a Escada. Agora é a hora de ajudar essas pessoas, porque, como os nossos entrevistados dizem, a situação é de calamidade total. Enfim, boa parte da conversa é sobre isso, é sobre como ajudar. Depois, tanto o Fabrício quanto o Gabriel conta pra gente um pouquinho da dimensão da crise, porque eu, por exemplo, que acompanho à distância, às vezes a gente não tem a dimensão, né, do tamanho da crise. Então eles contam um pouco pra gente o que aconteceu, a dimensão da destruição. E também, principalmente no último bloco do episódio, a gente fala sobre responsabilização. Então Fabrício conta pra gente o que foi feito no Estado, o desmantelamento de inúmeras instituições, o crescimento do negacionismo climático, a degradação ambiental estimulada pela especulação imobiliária, o papel do governador do Estado nisso tudo, a maneira como os inúmeros alertas foram ignorados, enfim.
Isso fica mais pro final, mas como eu falei, o áudio não é o ideal. Tanto o Fabrício quanto o Gabriel gravaram em condições inadequadas. A gente tentou aqui rodar software para tentar melhorar, tornar a entrevista compreensível. Então coloca aí seu fone de ouvido, aumenta o volume, porque tem muita coisa importante sendo denunciada aqui. Bom, esse não é um episódio fácil, é um episódio que a gente não gosta de fazer, mas é um episódio necessário. E eu conto com o apoio de vocês para ajudar essas instituições listadas na descrição do episódio, tá bom? Bom, então vamos lá, vamos pro papo. A gente começa com o Fabrício Pontin, depois o Gabriel Narciso Pareja manda um áudio pra gente, um relato muito importante. E depois o Gabriel Fabrício volta falando sobre responsabilizações, fazendo as perguntas, né, que acho que todo mundo tem que fazer. Uma delas é quais foram as ações tomadas pelo governo do Rio Grande do Sul de outubro de 2023 até maio de 2024, né, para prevenir essa tragédia. O Eduardo Leite falou numa entrevista recentemente que não é a hora de procurar culpados, o que é bastante conveniente, saindo da boca de um dos culpados. Enfim, mas sem mais delongas, eu convido vocês a ouvirem então Fabrício Pontin e Gabriel Narciso. Fabrício, primeiro eu queria deixar aqui a minha solidariedade a você. Eu sei que você tem amigos, familiares, vizinhos, alunos, né, sobretudo, que eu tenho acompanhado um pouco, principalmente no seu Twitter, alunos, situação de alunos, assim, são centenas de alunos, né? Então, eu queria primeiro deixar aqui minha solidariedade a você, a seus amigos, todo o povo, né, do sul do país que tem passado por uma situação trágica, e te agradecer um pouco também por ter encontrado, né, um espaço aí na agenda para poder conversar comigo. Muito obrigado. É isso, Felipe, é um prazer. Eu queria te agradecer muito pelo espaço. Todos nós que estamos, a gente está tentando ajudar como a gente pode, né? E esse isolamento, ele causa muita angústia, né, gente? Especialmente para a gente que está em Porto Alegre, mas trabalha em Canoas. E a chegada em Canoas é muito difícil. Uma viagem que, para mim, que moro no centro de Porto Alegre, normalmente dura 20 minutos, agora está durando 2 horas, 1h30. Né? E é uma viagem extremamente complexa, porque você vai passar por todas as equipes de salvamento, você vai passar por um monte de interrupção na estrada, né? E o cenário, sem exagero, eu não quero, porque muitas vezes a hipérbole numa hora dessas ela atrapalha, né, Felipe? Então eu não quero que os nossos ouvintes ou o pessoal que está assistindo, né, ache que isso é hipérbole. É cenário de guerra, né? O que está acontecendo em Canoas, em Eldorado, em Estrela, em Lajeado, ainda numa proporção menor em Porto Alegre, mas não é que Porto Alegre esteja sendo pouco atingida, é que na proporção, comparado com o que está acontecendo, especialmente em Canoas, Eldorado, Estrela, Lajeado, na Serra, na região de Bento Gonçalves, né, na região de... Tem uma cidade muito pequenininha, que se chama Santa Teresa, que está sendo destruída. É um cenário muito parecido com o que aconteceu com o Katrina em New Orleans. Okay? Em termos de magnitude de dano, do custo que vai ter, que é um custo geracional de reconstrução, e que agora a gente já tem um pessoal mobilizado. A mobilização inicial, já no sábado e no domingo, ela foi uma mobilização quase amadora, né? As pessoas inicialmente criaram Chaves Pix. Foi o nosso caso na Universidade La Salle, uma das professoras criou a Chave Pix para que a gente conseguisse começar o processo de arrecadação e depois foi se envolvendo a Fundação La Salle, né, mais profissionalmente dentro da seara de controle, porque nesse momento o campus da Universidade La Salle é um abrigo de refugiado climático. E é importante eu chamar a coisa pelo nome. Sim, né? sim. Nós somos todos aqui na região da Bacia do Guaíba, da Bacia do Jacuí, da Bacia do Taquari, do Vale do Caí, do Vale do Rio dos Sinos. Nós somos todos refugiados climáticos em maior ou menor escala. É claro que eu que estou falando aqui da casa da minha mãe, eu não posso reclamar de nada, entendeu? Mas, mesmo assim, a nossa condição ela é uma condição extremamente limitada. Então, acho que é importante colocar esse termo, dizer, né, que são, por exemplo, nesse momento,
3.000 refugiados climáticos no abrigo da UBRA de Canoas. 600 refugiados climáticos no abrigo da Universidade de La Salle, em Canoas. Nossa. Mais de 400 refugiados climáticos dentro dos abrigos da Prefeitura de Canoas. Na realidade, entre os abrigos espalhados da Prefeitura de Canoas, a gente nem sabe muito bem o número, porque as pessoas vão entrando, saindo. É uma situação extremamente volátil. A gente tem uma cidade na região do Vale, aqui, do Rio Gravataí e do Jacuí, que é Eldorado, que é uma cidade que é no meio do mapa, Felipe. Então, as pessoas estão se organizando agora, depois nós vamos falar um pouco, agora, na verdade, a gente pode falar um pouco das organizações, né, que estão se criando, porque as pessoas que estão interessadas em doar podem doar. Sim. Aí eu queria te perguntar justamente isso, porque a gente que acompanha à distância, a gente recebe muita chave Pix aqui, ali e tal, e é importante pra gente, eu acho que pra mim, talvez pros ouvintes que estão na escada, se você pudesse falar das instituições que você tem acompanhado e que de fato tem feito um trabalho adequado, até pra gente deixar na descrição do episódio os endereços para as pessoas poderem ajudar. Então, eu vou passar principalmente depois para vocês. Tá. A questão da UBRA, o Pix da UBRA, que está centralizando as doações para a UBRA. A situação na UBRA, no campus da UBRA, da Universidade Luterana do Brasil, tá, é absolutamente catastrófica. Eles estão fazendo um trabalho incrível, mas a situação, ela dá um retrato da catástrofe. O último número que eu tinha era de 3.000 pessoas na UBRA, mais um número de animais muito grande. Os animais estão machucados, eles estão com medo, alguns foram deixados para trás. Eu não gosto de usar a palavra abandonado, porque a palavra abandonado dá uma ideia de dono por parte das pessoas, e muitas vezes esse não foi o caso. As pessoas tiveram que sair correndo, as pessoas não tiveram opção, os animais não estavam perto. Então, eu acho que a gente não pode responsabilizar essas pessoas que deixaram os animais para trás. Muitas vezes elas estão em sofrimento enorme agora procurando os animais, né? Então, no hospital da UBRA, não só no hospital, mas no campus da UBRA agora, a principal necessidade para quem quiser doar, além de doar dinheiro, porque eu até incentivo as pessoas a doarem dinheiro, tá? Porque quando você doa dinheiro, os profissionais lá conseguem fazer o investimento onde precisa. Só que como a gente está com um problema de abastecimento, né? Então, às vezes, receber o bem também acaba sendo mais rápido. Então, o tempo todo nós vamos precisar durante essa crise inteira, isso não vai parar agora. Colchão, roupa de cama, né? Então, lençol, edredom, todos os locais que eu vou citar agora vão precisar desse tipo de coisa. Camisa GG, camisa G, meia, cueca, calcinha, absorvente, todo tipo de questões íntimas, escova de dente, pasta de dente, para cachorro, gato, antipulga, ração, coleiras, precisa muito de coleira, porque os animais fogem e muitas vezes não tem de colocar. Local de contenção, quem quiser doar local de contenção. Então, eu não quero falar de gaiola, né, mas essas caixas de contenção, maiores ou menores, para os animais, todos os abrigos estão precisando. Via de regra, eu vou te passar alguns dos maiores, porque eles conseguem redistribuir. Então, eu vou passar o Pix da UBRA, da La Salle e de 2 abrigos de Canoas, que são dos maiores, que estão fazendo esse trabalho. Que daí, se aqueles abrigos não precisam, os abrigos, esses maiores, eles estão centralizados, eles conseguem fazer essa redistribuição. Também tem um grupo de voluntários que está sendo organizado aí entre médicos, psicólogos, advogados voluntários, que está fazendo uma centralização tanto de serviços quanto também de distribuição. Está fazendo um trabalho muito importante. Tem um trabalho de voluntários para o resgate de animais, que está fazendo um trabalho muito importante. Eles estão precisando de doações. A situação dos animais é dramática, tá? Tanto de animais domésticos quanto animais de corte, né? Então, e de animais de trabalho. Então, por exemplo, a situação dos cavalos na região metropolitana está muito dramática. Nossa. É claro que quando a gente tem um fator humano, é natural que a gente priorize muitas vezes o fator humano, mas não dá para ignorar que muita gente, por exemplo, não está saindo de casa porque não consegue levar os animais juntos. No auge da crise, Felipe, ali, a pior noite para Canoas foi de sábado para domingo e domingo para segunda. Tá? E eu estava no WhatsApp junto com vários colegas. Eu tenho colegas dentro da Polícia Civil, dentro da Polícia Militar,
estava junto com o nosso grande amigo Leandro Demônio, acho que tem que fazer o reconhecimento do trabalho absurdo que o Demônio está fazendo na arrecadação aí, mobilizando junto com o Felipe Neto, junto com todo esse pessoal, toda uma chegada de mantimentos, né? E o que a gente enviava era pedido de socorro, e era pedido de socorro cada vez piores, né? Minha família está sumindo, a gente está no terceiro andar, não consegue sair, e foi isso o dia todo sábado, foi isso o dia todo domingo, né? Uma situação dramática que tu tá ali, eu no meu sofá, né, tentando fazer essa articulação, e esse pessoal que está na ponta de lança, né, já começando a se organizar. Então, esses PIX depois, o pessoal pode ajudar essa galera a fazer esse trabalho de base. E eu queria aqui também aproveitar a plataforma para dizer um troço, cara. Tem gente que perdeu tudo. Perdeu a casa. Pessoas que perderam tudo. Perderam o trabalho da vida dos pais, o trabalho da vida deles. Adolescentes de 17, 18 anos, cara. Estão passando por esse trauma. A gurizada chega nos abrigos, eles imediatamente botam o colete e começam a ajudar. E querem saber como é que eles podem ajudar, querem saber como é que eles podem fazer a mobilização. E todas essas pessoas, ao mesmo tempo que estão ajudando, estão com o Pix para reconstruir as suas casas. A gente está falando de 70% da cidade de Canoas embaixo da água, cara. Entende? É uma situação completamente catastrófica. Eldorado é 100%. Nós estávamos todos desesperados, que tinham 700 pessoas isoladas dentro de uma fábrica e ninguém conseguia chegar na fábrica porque as embarcações barravam nas grades que cercavam a fábrica. E a situação estava ficando absurda, até que finalmente conseguiram uma estratégia para pegar as pessoas. Então, é para esse tipo de gente que a gente tem que coordenar agora os esforços, que é um esforço de primeira linha, porque o esforço de reconstrução não vai ser feito na base de doação, Felipe. Não vai. Nós não vamos conseguir, por mais que a gente tenha milionários bem intencionados nesse país. É o Estado, né? De doação. Nós vamos precisar do Estado, e não só do Estado, nós vamos precisar de agências internacionais. Não vai ser o Estado brasileiro sozinho que vai dar conta disso. Nós vamos precisar de agências internacionais. A gente vai ter que entrar aqui, nós já estamos coordenando isso, né? Dentro da própria Fundação La Salle, começou a pipocar e-mail nos nossos inbox, dizendo, olha, o pessoal da Fundação Internacional, né, na Itália, nas Filipinas, dizendo, tá, e aí? E agora? Bom, e agora a gente vai ter que começar a escrever, né, pedido de ajuda, porque é absolutamente catastrófico, e eu acho que as universidades vão ter um papel muito importante nessa reconstrução, mas o Estado também vai ter. E a gente vai precisar que o Estado fez o que não fez até agora. Né? Mas nesse primeiro momento, todo mundo que está nos ouvindo, pessoal, qualquer local que vocês doem Pix, vocês vão estar ajudando. Eu estou citando alguns, porque infelizmente tem muita gente mal intencionada, tem muita organização mal intencionada, tem muita gente da área política, inclusive, divulgando Pix que não tem nada a ver com reconstrução, né? Não vou citar nomes aqui, mas que não tem nada a ver com reconstrução para financiar o próprio think tank com dinheiro dessa catástrofe. Desgraçados, né? Então, é muito importante aqui a gente coordenar, que se fale com as pessoas que estão por dentro, que estão com... Eu estou usando a metáfora, né? Estão sujando o pé de... Não é metáfora, na realidade, porque é literal. Estão sujando o pé de lama. Estão com água pela cintura. Matias Velho é um bairro de Canoas, Felipe, que não existe mais, ok? O bairro Matias Velho, mais de 100 mil habitantes na Matias, não existe mais. O bairro acabou. Não existe mais. É um bairro de uma cidade grande, uma cidade de mais de 500 mil de habitantes, um dos maiores bairros da cidade, um bairro que há anos nós dizíamos que estava com problemas de infraestrutura gravíssimo, obliterado pela água. Está obliterado pela água. A água ainda não baixou. Então, essa situação vai ser uma situação que vai exigir uma coordenação muito forte de todos nós na região. Né? Eu estou focando em Canoas, Eldorado, na região do Taquari, na região do Rio Gravataí, na região do Rio Jacuí, que inclui Porto Alegre, mas Porto Alegre foi atingida por último. E a escala da destruição de Porto Alegre está grande, tá? Não dá para dizer que não está.
E, infelizmente, apesar de ser enorme, ainda eu acho que não vai ficar comparável Uhum. com o que aconteceu em Canoas, com o que aconteceu em Guaíba, com o que aconteceu em Eldorado, com o que aconteceu em Lajeado, Uhum. com o que aconteceu em Santa Teresa, em Bento Gonçalves. Né? Essas cidades foram atingidas numa escala absurda. Qual é a situação das pessoas na Universidade La Salle agora? Você falou que 600 pessoas estão lá? 600 pessoas na última contagem que eu tive acesso, Uhum. tá? Os abrigos estão fazendo um trabalho heróico, Uhum. incrível, fantástico, dadas as circunstâncias. Quando a gente diz que a situação no abrigo não está ideal, isso não é uma crítica a quem está Claro, trabalhando no abrigo. claro, claro. Muito importante marcar isso. Tipo, as pessoas estão fazendo o que podem e o que não podem, por muito além do possível. A situação no abrigo da La Salle é delicada, mas está sob controle. Tá? Nós tivemos alguns problemas que são problemas esperados nesse tipo de situação. Furto, confusão, muitas pessoas passando mal, toda a estrutura de atendimento da rede está dedicada lá. Então a gente transformou, por exemplo, a nossa clínica de saúde está lá dentro, a clínica psicológica está lá dentro, a clínica de direitos humanos está lá dentro. Principalmente com os profissionais da La Salle que estão em Canoas, que não são poucos. A maioria dos profissionais da La Salle moram em Canoas. E muitos desses profissionais, de novo, eles estão obrigados na La Salle enquanto estão fazendo esse trabalho. Eu tenho colegas de departamento que perderam tudo e que chegaram na instituição e imediatamente arregaçaram as mangas. Esse trabalho está acontecendo por causa de uma falha institucional. Tem sala de aula servindo de abrigo para profissional. Então, a situação lá é essa. Ela é dramática porque a situação é dramática, mas está organizada. A situação no abrigo da Ubra, pelo que eu escuto, é um pouco mais delicada. Porque lá tem mais gente, né? É muito mais gente e ele é muito maior. Então, o pessoal lá está fazendo um trabalho homérico de organização, mas dentro das limitações que eles têm. O que precisa numa hora dessas? Precisaria da presença do Estado auxiliando, por exemplo, de uma agência de prevenção de desastres, né? Que, é claro, foi esvaziada no caso do Rio Grande do Sul. Então, os profissionais não estão lá porque eles não existem mais. Então, a gente está com toda uma falta aí, que poderia estar sendo suprida, né, por uma agência de prevenção de desastres, que não existe mais em grande medida. E, Felipe, qualquer ajuda é ajuda. O que puderem ajudar, desde roupas a coisas que a gente não imagina. De novo, calcinha, cueca, meia, medicamento, especialmente a moxiciclina, a deoxiclina. Depois eu passo os nomes dos principais, que são o quê? Os medicamentos anti-leptospirose, porque as pessoas estão com muita exposição. Tá? Também está com muita necessidade de medicamento para diabetes, porque as pessoas, né? Então a insulina está começando a faltar. Né? Tudo isso está sendo necessário. Mas eu vou te passar uma lista. Se você puder me passar, aí eu deixo bonitinho, organizadinho. Pessoal do Chutando a Escada, meu nome é Gabriel Narciso Pareja, eu sou o encarregado de atendimento do Cibai Migrações, que é uma ONG que desde 1958 atende imigrantes e refugiados na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eu vim aqui usar o espaço que o Chutando a Escada me cedeu para fazer um apelo muito importante. Como a maioria de vocês sabe, o Rio Grande do Sul foi atingido ao mesmo tempo por um evento climático extremo e pela negligência de diversos atores, o que causou a maior catástrofe já registrada no estado. Nós tivemos, por questões climáticas, uma chuva muito excessiva em todo o estado, especialmente no que a gente costuma chamar de metade norte, e também na região metropolitana de Porto Alegre. E isso fez com que diversas cidades fossem inundadas repentinamente e muitas pessoas perdessem tudo. Pessoas, inclusive, que
em algumas regiões que foram afetadas por outra enchente muito similar 8 meses atrás, mas dessa vez não foi localizado. Atingiu o estado praticamente inteiro. Enquanto Porto Alegre preparava o socorro para o interior do estado, a água dessas regiões escorreu em direção ao Guaíba, que é o lago que circunda Porto Alegre e cidades da região metropolitana, e ele começou a subir. Ele subiu tanto que ele sobrepassou 5,3 metros o nível normal no porto de Porto Alegre. Até então, o maior registro de enchente tinha sido em 1941, com 4,68 metros acima do nível normal. Mesmo com um muro de contenção de água que Porto Alegre tem, não foi suficiente para impedir que a água passasse. Nós temos diversas áreas muito afetadas e nós temos que lidar ainda com a negligência do governo do estado, que dedicou apenas R$ 50.000 à defesa civil no ano de 2024 inteiro. Lembrando que 2023 já tínhamos tido um sofrimento atroz por eventos climáticos extremos. Nós temos uma prefeitura, no caso de Porto Alegre, que não se deu ao trabalho de consertar adequadamente a nossa maior barreira de contenção da água, que é conhecido como Muro da Mauá, que possui várias comportas e que algumas haviam rompido e não foram consertadas ao longo de 8 meses. Nós temos um senador da República e ex-vice-presidente que neste ano destinou ao Rio Grande do Sul R$ 0 das suas emendas parlamentares. Embora eu não tenha votado nesse senhor e entenda que nossa visão política não pode ser mais divergente, espera-se que alguém que foi eleito pelo Rio Grande do Sul designe suas verbas majoritariamente para o estado que o elegeu. Ele financiou ambulâncias para outros estados da federação e nenhum centavo para o Rio Grande do Sul. Embora todo o Brasil mereça uma saúde pública de qualidade, é interessante notar que essas ambulâncias foram para órgãos militares, não órgãos civis. Lembrando que os militares possuem a fatia gorda do orçamento nacional, então entendemos que não seria necessidade imediata que essas ambulâncias fossem para militares, mas para civis, de preferência no estado que elegeu o senador em questão. De toda a bancada parlamentar do Rio Grande do Sul, apenas 3 deputadas mulheres designaram verbas para defesa e enfrentamento a questões ambientais. 2 do PT e 1 do PSOL, que foram Reginete Bispo, Melchiona e Maria do Rosário. Ou seja, apenas o PT e o PSOL deram verbas em toda a bancada parlamentar do Estado para este assunto. Mas, embora, considerando apenas 3 parlamentares, tenha sido um valor bem alto, cerca de 5 milhões, no grande esquema de emendas parlamentares foi muito pouco. E agradeço aqui, inclusive, para essas parlamentares que fizeram o seu trabalho adequadamente e aparentemente foram as únicas pessoas do nosso governo que pensou em prevenção e não apenas em enfrentamento após a tragédia. Temos também empresas que lucram bilhões, ou pelo menos algumas delas faturam bilhões, e neste momento estão doando, no caso da maior construtora da região, 400 cestas básicas para uma empresa que vende centenas, se não milhares de apartamentos todos os anos na região. Nós temos uma rede de supermercados que domina a metropolitana de Porto Alegre e doou 10 mil cestas básicas, sendo que tiveram um faturamento de 6,8 bilhões ano passado. E continuam lucrando muito neste momento, já que houve uma corrida aos supermercados, tanto por pessoas estocando víveres, como por pessoas que iam buscar doações para os abrigos e afetados. Ou seja, embora sim tenha havido uma chuva extrema, nós somos vítimas de descaso e de negligência, tanto do poder público como de quem lucra com o dinheiro de quem reside aqui. Bem, já que não foi feito nada preventivamente, nós temos, e eu não quero aqui espetacularizar o sofrimento de ninguém, então não vou citar casos individuais, vou apenas citar que toda a parte baixa do centro histórico de Porto Alegre, o que inclui milhares de residências, centenas de comércios e boa parte do aparelho cultural da região está embaixo d'água.
Diversos bairros da zona norte de Porto Alegre estão embaixo d'água. Todas as ilhas de Porto Alegre, no Guaíba, estão embaixo d'água. E quando digo embaixo d'água, é completamente cobertos. Não há uma residência que tenha escapado nessas partes, infelizmente. Nós temos também a cidade de Eldorado do Sul, a oeste de Porto Alegre, que ficou 95% coberta por água. Nós temos um dos bairros mais populosos de Canoas, que é a segunda maior cidade do estado. Esse bairro, Matias Velho, ficou completamente coberto por cerca de 3 metros de água em menos de 12 horas. Estamos falando de quase 200 mil pessoas em um único bairro que perderam tudo o que tinham. E, infelizmente, os relatos daí são os mais absurdos possíveis. Neste momento, o melhor e o pior das pessoas surge. Tanto os empresários que aumentaram e muito o valor de itens essenciais, como as pessoas que nos seus pequenos comércios estão vendendo a preço de custo, ou até algumas empresas que estão fornecendo o que costumam vender de graça para o resgate. É o caso de alguns postos de gasolina que estão abastecendo barcos de jet skis de graça para resgatar pessoas. E sem essa ajuda, se dependêssemos apenas do poder público, que não se preocupou em precaver, mas apenas em remediar depois, não existe condição de resgatar as pessoas. Os relatos são os mais terríveis e eu não recomendo que busquem os relatos de pessoas esperando resgate. Nessa situação, o povo salva o povo. As pessoas têm sido maravilhosas, na média, embora existam relatos terríveis, na média as pessoas são maravilhosas e têm feito corrente de doação incrível. Quem tem carro tem buscado no lugar que sobra algum item e levado ao lugar que falta. Quem não tem carro, mas tem internet ainda em casa e, obviamente, também tem energia, faz o meio de campo nas redes sociais para conseguir direcionar essas doações. Porém, cada vez mais é escasso a água potável para a cidade inteira. Apenas uma subestação está funcionando das 6 que nós possuímos, e mesmo essa uma está funcionando em capacidade mínima. É cada vez mais raro a energia na cidade. Todos os dias, novos bairros são desligados para evitar eletrocutamento. É cada vez mais raro também a internet, já que quem fica sem energia tem que recorrer à rede móvel e ela está sobrecarregada. Mesmo com as empresas fazendo o roaming, que permite com que que um celular de uma empresa use a rede da outra, estão sobrecarregadas. Então, neste momento, apesar de toda a dedicação de tanta gente, precisamos da ajuda de todos. Eu estou aqui gastando um pouco do tempo de vocês para pedir por tudo que lhe seja importante. Contribua para este momento. Se a tua região possui postos de coleta, tudo bem-vindo. Mas neste momento, as coisas que são consumíveis, água, alimentos não perecíveis, produtos de higiene, isso acaba mais rápido. Roupas, colchão, roupa de cama e roupa, no caso, especialmente masculina, é bem-vinda, claro. Mas isso dura por um bom tempo. O alimento acaba quando consumido, tal qual os itens de higiene e a água. E neste momento, como falei, a água tem faltado, não existe mais em quase nenhum mercado. E nos poucos mercados que existia, estava racionado, e pelo que estamos agora, já acabou, inclusive. E a água no encanamento, pouquíssimos bairros ainda tem. E mesmo os que tem, é em pouca quantidade. Porém, eu convido todo mundo a pensar nos próximos passos da reconstrução. A primeira parte, quando baixar a água, vai ser limpeza. Então eu imploro a doação de EPI, ferramentas de limpeza como pás e enxadas, e produtos de limpeza. Essas coisas são caras e no interior do estado já estão escasseadas. O interior do estado passou antes pela tragédia, já está fazendo sua fase de limpeza e tem faltado esses itens. E Porto Alegre, na sequência, também vai precisar muito desses itens. Se onde você mora não tem postos de doação, ou mesmo que tenha, se você pode doar também financeiramente, contribua, por favor. Existe o Pix do governo do estado, e este dinheiro não entra no orçamento do estado. Existem explicações jurídicas para quem quiser procurar, mas essa verba não entra no caixa do estado. É totalmente usado para o enfrentamento e reconstrução. Mas, se você quer direcionar seu dinheiro para uma instituição que você confia mais, procure a instituição. A CUFA tem feito um trabalho maravilhoso.
O MTST tem feito um trabalho maravilhoso. O MTST tem feito um trabalho maravilhoso, desculpe. Também tem algumas instituições menores, como é o caso do Cibai Migrações, que eu trabalho e que convertemos o nosso espaço em abrigo, onde todo mundo é bem-vindo e tem serviços atendidos. Já estamos lotados de abrigamento, mas alimentação, roupas e água potável para beber ainda temos. Também vamos necessitar no futuro bastante verba para a limpeza das regiões afetadas e também, num futuro ainda um pouco mais distante, vai ser necessário reconstruir a vida dessas pessoas. Então, busque instituições que empoderem pessoas de baixa renda, que são os mais afetados. Boa parte dos bairros inundados, exceto o centro de Porto Alegre, são bairros de maioria de pessoas de baixa renda, especialmente mulheres. Então, busquem também, para o futuro, instituições que empoderem essas pessoas. Mas, por agora, se você pode doar, por favor, alimentos, materiais de higiene e água. Também materiais de limpeza, EPIs para limpeza e ferramentas para limpeza. Tudo isso vai fazer toda a diferença da gente. Estou vendo coisas que eu só tinha visto até então em cenas de filme apocalíptico. E sem a ajuda de todo mundo não tem como sair dessa situação tão terrível. Agradeço de novo ao espaço que o Chutando a Escada deu para mim. Será uma voz que representa o que a região que eu moro está passando. Agradeço a todo mundo que perdeu um tempinho me ouvindo, um tempinho considerável, mas eu queria poder explicar muito bem tudo para que todos saibam que toda ajuda faz diferença total na vida de muitas pessoas. Muito obrigado e tenham um bom dia e que todos fiquem a salvo. Bom, é o seguinte, Fabrício, a gente sabe que uma das causas, né, do que aconteceu agora tem uma dimensão que independe ali da ação governamental, que tem a ver com o aquecimento global, com as mudanças climáticas, enfim, tudo que a humanidade vem fazendo, né, há décadas, e de que o clima ele está mudando, e isso tem se revertido em eventos extremos em diversas localidades. Tem essa parte da explicação, mas tem uma outra parte da explicação que você já até citou algumas vezes, que é uma responsabilização dos governantes, né, das lideranças políticas, que deliberadamente escolheram, né, determinadas políticas que, entre outras coisas, serviram para esvaziar políticas de contenção, defesa civil e assim por diante. Então eu queria aproveitar esse bloco para te perguntar sobre isso, sobre responsabilização. Como eu disse, tem uma parte que obviamente ultrapassa, né, a ação política, pelo menos de curto prazo, mas tem uma parte que é preciso responsabilizar alguém. É muito estarrecedor, porque ano passado, muito próximo, aconteceu, né, uma tragédia, claro, com dimensões menores, mas ainda assim uma catástrofe ambiental, e que de lá para cá nada foi feito, né? Enfim, você que está aí, você que acompanha isso com calma, com detalhe, eu queria te perguntar até que ponto, então, a responsabilização do governo, do estado, né, das prefeituras, até do governo federal, como que você enxerga isso aí? Felipe, eu acho que é muito importante marcar. Sim, choveu muito em Porto Alegre. Uhum. Não. O que os ouvintes que não conhecem a região têm que entender? Tá? Guaíba é um encontro de 4 rios diferentes. O Lago Guaíba, ele é onde deságua 4 rios. Okay? Esses 4 rios eles estão vinculados a diferentes vales da bacia hidrográfica do Rio Grande do Sul. É a mesma bacia, tá, que vem nessa direção. O que aconteceu? Vários rios que desaguam, principalmente no rio Jacuí, okay, que são rios vinculados principalmente à serra, aqui, que a gente chama da Serra Italiana e a Serra Alemã. Então é o rio Taquari, o rio das Ventas, depois em menos vazão o rio Gravataí. Todos esses rios receberam muita água no alto da serra, ok?
Historicamente, chove muito nessa época do ano na Serra Gaúcha, porque é a época onde tu está mudando de estação. Né? Então, só que o que aconteceu? Uma massa de ar frio encontrou uma massa de ar quente, que é essa onda de calor que está acontecendo no Rio de Janeiro e São Paulo, e ela parou. Desagou água, muita água, por muito tempo. O que começou a acontecer? Desabamento. Desabamento na região de Veranópolis, inicialmente, depois descendo para o Rio das Antas, me fugiu qual rio é qual, mas não importa, Sim. é na mesma bacia que vai dar no Taquari, tá? Então, muita água ali. Toda essa região começou a sofrer com altos deslizamentos de terra, porque a água simplesmente se espraiava. Agora, por que esse monte de água simplesmente se espalhou e por que houve tanto desgaste de terra? Por que tanta terra caiu? Vamos lá, o que aconteceu nos últimos 20 anos no Rio Grande do Sul? Uma intensa desregulamentação, tá, do setor ambiental, uma extensa desregulamentação das áreas de floresta. Então, a gente tem áreas que eram áreas de floresta, historicamente, que foram transformadas em área de sítio, em área de especulação imobiliária, com um monte de pousadinha bonitinha para você ir passar o final de semana com o mozão, na beira do rio. E foi se destruindo toda essa questão. Gramado. Um monte de deslizamento de terra em Gramado. Gramado é uma cidade totalmente... Ela fica na beira de basicamente um precipício. Tá? O que acontece? Sempre houve uma proteção muito grande das partes mais próximas do declive em Gramado. Nos últimos anos, uma desregulamentação muito intensa dessas áreas começou a pipocar a venda de sítio. Pipocar a venda de pousada. Oportunidade de investimento. E daí tu começava a passar por áreas de Gramado, que eram áreas extremamente fechadas, e daí estrada cortando pelo meio. Asfaltando estrada que sempre foi estrada de chão. Né? O que está acontecendo aí? Você está criando canais naturais para a água. A água não vai ter mais onde parar e ela fica canalizada nesse espaço. Naturalmente, o que aconteceu? Quando vem uma quantidade de água desproporcional, todas essas estruturas começaram a desabar. Varreu então tudo. A gente tem intensos desabamentos e a água ficando parada. Ela não volta. A margem do rio se estende e ela fica naturalmente estendida. Faz 5 anos que nós temos eventos dessa natureza todo santo ano no Rio Grande do Sul. Todo santo ano, nos mesmos lugares. Parece coincidência. Gramado, Santa Teresa, Veranópolis, Feliz, Montenegro mais para baixo, mas todas as cidades sofrem terrivelmente com esses eventos naturais atípicos. Sim, mas o que está acontecendo? A expansão dessa especulação imobiliária nessas regiões está parando a construção de mineração, por exemplo, na base desses rios que retira as árvores. Não. O que acontece? Essa água desceu e vai descendo cada vez mais velocidade. E ela não encontra obstáculo. Então ela só vai descendo. Ao invés dela parar dentro das proteções naturais, ela desce até as regiões metropolitanas grandes. As regiões metropolitanas grandes começam em Novo Hamburgo, né? Que daí é basicamente de Novo Hamburgo até Porto Alegre, tá? É só concreto. É um contínuo urbano. Tem pouquíssimos parques no meio do caminho. Tem pouquíssima proteção natural. A água só desce. O que acontece? A água desce, ela encontra nesses vários subsidiários aí, o Rio Caí, o Rio dos Sinos, o Rio Jacuí, um local para dar vazão para toda essa água. Quando ela encontrou esses locais, ela começou a transbordar o rio. Transbordou para onde? Inicialmente para asfalto e depois para dentro dos bairros. Onde é que estava a proteção desses bairros? Tudo bem, era muita água. Eu não sei se tem uma obra capaz de parar. Tu vê as imagens de satélite, tá? É chocante. Sim. Então, tu vê as imagens de satélite, tu te pergunta, tá, mas tem alguma obra capaz de parar essa vazão de água? A obra capaz de parar é não fazer não desmatar tanto na beira do rio. Essa seria a primeira medida que, infelizmente, não está mais disponível. Né? Mas não, quem é que desregulamentou?
nos últimos 20 anos nesse setor. Então tem que se discutir isso. E tem culpa para tudo que é lado. Tem uma resposta fácil de dizer, isso é responsabilidade apenas da extrema-direita. Não, é responsabilidade também da extrema-direita, que também tem um asterisco do lado de ser negacionista do ponto de vista da questão climática. Sim. Mas tem muito prefeito, tem muito governador, e teve muita administração do executivo de esquerda que sim desregulamentou o setor ambiental. Então, foram várias boiadas antes de passar a grande boiada. Né? Então tem uma questão histórica aqui de desregulamentação do setor para ganho econômico, que está dando o que está dando agora. Sobre o que está acontecendo particularmente em Eldorado e Canoas, o que aconteceu? São cidades sem proteção natural. Canoas é uma cidade basicamente feita de concreto. Tu não tem árvore em Canoas, não tem parques. Tem 2 ou 3 parquezinhos em Canoas. Tá? A cidade ela cresceu de uma forma extremamente desordenada. O plano diretor de Canoas é extremamente ineficiente. É uma cidade cheia de casa não regulamentada, cheia de violação ambiental. As pessoas foram se instalando, construindo casas. Então, o que acontece em Matias Velho? Faz anos, Felipe, que nós falamos de Matias Velho. Toda vez que a gente discute impactos ambientais em aula, a gente traz Matias Velho como exemplo de falhas. Falha no saneamento, qualquer chuvinha da enchente, não tem coleta de lixo eficiente, construção totalmente desorientada, as empreiteiras trabalham de qualquer jeito. Só me explica aqui, o Matias Velho é um bairro, então, de Canoas, né? É um bairro de Canoas que vai virar, provavelmente, o grande símbolo dessa crise junto com o Eldorado. Tá? Quando a água baixar. Porque assim, a água baixou em Lajeado agora. Parece que bombardearam a cidade. Tu vê as imagens de Lajeado, e Lajeado é uma cidade pobre. Pelo contrário. Então acabou. Vai ser reconstruído tudo. Repara, eu não estou dizendo que Gramado não é uma cidade pobre. Por quê? Sim. Porque talvez para o teu ouvinte aí de São Paulo, se vê Gramado como um pedacinho da Europa no Brasil. Né? Se tem essa ideia de Gramado, Nova Petrópolis, Canela. Gramado é uma mentira. Tu tem uma cidade no centro, que é lá onde ficam todos os playboys pagando uma grana absurda para achar que tem em Aspen. Mas as pessoas que trabalham em Gramado vivem na parte periférica da cidade, em terreno não regulamentado, em área extremamente propensa a desabamento, porque Gramado, na realidade, é uma cidade pobre. Gramado é que nem Las Vegas. Em todos os sentidos. Como é que uma cidade rica sofre o que Gramado sofreu? A situação toda do Rio Grande do Sul agora, ela está vinculada a essa desregulamentação. Certo? O que aconteceu em Matias e em Eldorado, não foi prestada atenção nessas áreas, se ignorou avisos periódicos. Isso que tu falou. Ano passado, a gente teve a segunda maior enchente da história de Porto Alegre. Sim. Ano retrasado, quarta. 5 anos atrás, a quinta. Eventos que eram eventos separados por 20 anos na cidade estavam acontecendo de 2 em 2, e cada chuvinha mequetrefe, como foi a chuva de janeiro aqui em Porto Alegre, e a cidade ficou um caos. As estações de bombeamento da cidade estão um caos há anos. Tu tem áreas do Tapeça de Baixa, que é um dos principais bairros de Porto Alegre, que está virando Mad Max. Nossa, cara, que situação. Entende? E daí Matias, cara, Matias Velho está completamente abandonado há 10 anos. E aí? Nenhuma dessas crises nasceu de chocadeira. Sim. Se choveu muito, sim, teria sido um problema, mesmo que tudo estivesse perfeito, tá? Se tudo estivesse perfeito, teria sido um problema. Mas tem coisa que está acontecendo que não deveria estar acontecendo. Matias Velho é um caso. Por que foi canalizada toda a água para Matias Velho? Negligência. Então, esse tipo de situação precisa ser colocada, cara. Eu fiquei muito revoltado com uma fala do Eduardo Leite, que ele falou assim, não é a hora de procurar culpados, né? E pelo que eu tô entendendo da tua fala, ele é um dos grandes culpados, um dos maiores interessados em dizer que não é a hora de procurar o culpado, né? E eu tenho acompanhado à distância pela imprensa alguns relatórios, alguns avisos, né, de instituições especialistas, cientistas, dizendo, né, que isso poderia acontecer. Também saiu bastante
em alguns lugares, os cortes do orçamento, né, do governo do estado para defesa civil, por exemplo, que... Sim, as agências de suporte, isso tudo foi totalmente dilacerado. Com interesses bizarros. E aqui a questão é muito simples, cara. Você quer vender patrimônio público? Beleza. Ok, vamos vender patrimônio público então, mas você não tem o direito de dilacerar antes de vender. Claro. Que é o que está sendo feito. Para conseguir vender para quem você quer que ganhe a licitação. O processo aqui, que é um processo histórico de desvalorização, desorientação, desregulamentação, e, de novo, a se vem. O Eduardo do Leite é uma peça nessa engrenagem, certamente, assim como vários prefeitos historicamente são, assim como vários deputados federais que estão votando contra medidas que seriam medidas de controle, e a gente tem que começar a chamar eles pelo nome. São os mesmos deputados federais que estavam colocando piques de think tank ultraconservador. Isso é um crime, cara. Eu espero que seja, Felipe. Não, é inacreditável. Na boa, se ninguém foi em cana desse negócio, de novo, porque se tem a possibilidade de blindar as estações de água, por que todas elas estão blindadas numa cidade de 1,5 milhão de habitantes que fica na beira de um rio e que tem 4 rios, que além de ficar na beira do Guaíba, que é um lago agora, ela fica na beira de 4 outros rios. Por que diabos, tá? Nós temos um dique aqui no bairro Sarandi, tá? Por que o dique do Sarandi rompeu? Má conservação, não... Crise é política. Quando você fala do crime, você está politizando essa crise. Quando você fala de saque no Sarandi, você está politizando a crise. E de novo, cara, se eu pudesse pegar cada uma das pessoas que estão saqueando e esganar, eu pegava. Mas não é esse o ponto, esse é o ponto fácil de criticar. É a crítica fácil, né? Tem muita coisa que a gente precisa se questionar, e a tua fala, por exemplo, uma pergunta elementar, assim, que precisa ser feita, né? Além dessas que você já fez, né? Onde estão esses candidatos a vereador aí, esses vereadores eleitos com as pautas negacionistas, né? O que eles estão fazendo agora? Eu cheguei a ouvir alguns deles, alguns reprises, algumas pessoas estão começando a nomear, né? Esses negacionistas. Mas uma outra pergunta, por exemplo, é perguntar para o governador do estado o que foi feito de outubro de 23 para cá, né? É uma pergunta elementar, porque parece que nada foi feito, né? Isso sem mencionar o que vem sendo feito há alguns anos atrás, né? Estava lendo recentemente que o Eduardo Leite alterou diversos pontos do Código Ambiental do Rio Grande do Sul, e aí a gente... O que está sendo construído nessas alterações? Quem está ganhando dinheiro com isso? Quem são os novos empreiteiros? Vamos seguir o dinheiro. Tem que seguir o dinheiro. Vai ter muita coincidência, tenho certeza que é coincidência, Felipe. Certeza absoluta, jamais faria qualquer tipo de relação. Mas assim, tem que seguir o dinheiro, cara. Claro. Tem que seguir o dinheiro pra caramba. E assim, é evidente que nós temos uma emergência aqui que precisa ser encarada. E eu tô tentando não pensar demais no depois de amanhã, no depois de amanhã, no mês que vem, porque a verdade é um dia depois do outro, conforme a água for baixando e a gente for entendendo o tamanho das perdas das pessoas. Cada vez que um aluno posta a casa coberta de água, pedindo pix, cara. Nossa, cara, não acredito. Não vai começar. Eu não falo de um aluno, tô falando de 20, 25, 30. Ô Fabrício, eu quero aproveitar o seu tempo para te fazer uma última provocação, pergunta, não sei exatamente o que, mas é porque a gente que trabalha com relações internacionais, os alunos aí que nos escutam, todo mundo sabe o que significa Plano Marshall, né? E eu achei muito tragicômico, né, a fala também do Eduardo Leite, que tem feito todas essas reformas neoliberais em diversas áreas, incluindo a ambiental, pedindo agora um Plano Marshall, enfim, não vou nem entrar na questão do anacronismo e do que significou o Plano Marshall e nem nada disso, mas claramente o que ele está pedindo agora é a presença do Estado, né, induzindo a reconstrução. O que você achou disso? Eu fiquei assim, boquiaberto, né? A impressão que está dando muitas vezes é que o Leite está fazendo um documentário sobre o próprio heroísmo, assim, né? Tá uma coisa meio desligada da realidade, assim.
como tu falou, a comparação com o Plano Marshall, ela é sem sentido em vários níveis diferentes. Primeiro, por uma questão de anacronismo. Segundo, por uma ignorância histórica do que foi o plano. Mas é muito bizarro tu ouvir um cara que está falando de desregulamentação, que está falando de eficiência, de todo esse papo de coach aí que toma conta da nossa política. Inclusive, é muito simbólico que o local onde o grande fórum de inovação de Porto Alegre, que tomou o lugar, né, o Summit, o South Summit, tomou o lugar no originário político de Porto Alegre, que era do Fórum Social Mundial. Então, a gente tem 2 eventos que tomaram o lugar, que era o lugar do Fórum Social Mundial no imaginário político de Porto Alegre, né, o Fórum da Liberdade e o South Summit. E eles são basicamente o mesmo evento, porque são basicamente as mesmas pessoas, basicamente o mesmo papo. Um é mais o Tirelê libertário, que é o Social Summit, é aquela coisa mais equivalente a fazer filanda, né, para esse pessoal neoliberal, e tu tem o mais hardcore, big money, né, que é o Fórum da Liberdade. E é muito interessante que o local onde os locais que o South Summit reivindicou como lugares de inovação estão debaixo da água. E quem está sujando o peito, indo lá para fazer alguma coisa, não são as pessoas que estavam no South Summit. Essas foram todas por internet. Então, aqui tu tem uma questão importante que você está dizendo, que quando aperta, a gente precisa desse tipo de institucionalidade. Mas cadê as instituições, né? Porque, assim, esse é o dramático. Como é que a gente faz algo dessa dimensão funcionar num estado onde as instituições foram totalmente dilapidadas? Nós vamos ter que criá-las de novo, né? E quem é que vai criar elas? Porque daí vai voltar esse papinho. Então, isso aqui tem uma tensão muito grande de como é que a gente vai fazer essa gestão dessa nova realidade institucional que vai ter que ser criada no Rio Grande do Sul, cara, porque vai ter que ser. Vai ter que ser. Agora, quem vai ser que vai fazer isso? Cara, eu não sei. Eu sei o que nós estamos fazendo, cara, que eu já estou imediatamente começando a apelar para todo mundo que eu conheço que tem organizações não governamentais, organizações internacionais vinculadas à reconstrução. Já estamos tentando alinhar. Eu ouvi hoje sobre voltar à normalidade em Canoas em 60 dias. Isso é otimista pra caramba, entende? É muito otimista tu pensar em voltar para a normalidade em Canoas em 60 dias. Então, as pessoas perderam tudo. Perderam seus empregos, perderam a sua rede, perderam a concorrência. Então vai ser muito, muito, muito duro e vai precisar de muito investimento. É isso que eu tô falando, não vai ser a parte do Pix. O que quebra no coração vendo esses alunos pedindo Pix? Puta, cara. A gente precisa de um banco público que tenha um fundo de proteção contra desastres. A gente tem isso? Não, porque foi ser regulado. Então, agora vai se onerar a Caixa, né? A Caixa vai ter que entrar em ação. Já estão liberando o FGTS para desgraça. Hoje, no grupo de professores, estava rolando isso, pessoal. O pessoal perdeu tudo. Já podemos começar a mobilizar o FGTS aqui para esse tipo de coisa. Mas e o pessoal que é PJ, que não contribui há séculos, que nunca teve a oportunidade de contribuir? Então, vai ser um desafio muito grande. Eu tô muito otimista pelo que eu tô vendo no solo, pela mobilização da população, entende? Mas eu também sei que vai precisar de muito dinheiro. Vai precisar de muita coisa. Sim. Eu tô muito curioso e uma preocupação que eu tenho. Quem vão ser as empreiteiras envolvidas na reconstrução e como o dinheiro vai chegar nelas. Isso vai ser uma oportunidade para favorecer os mesmos 4 grupos que dominam a cidade, a região, enorme. E aí? Eu não sei, cara. Tem eleição em outubro em Porto Alegre. O Mano vai ser candidato à reeleição. Até 2 semanas atrás parecia que ia ser muito fácil para ele ser reeleito. O que vai acontecer agora? Eu não sei, eu não tenho uma resposta para isso. Eu temo que não aconteça nada, né? Porque tem, inclusive, já parece que uma operação em curso para criar essa imagem dele de um, sei lá, um novo Zelensky, sabe? Como se ele não tivesse responsabilidade em nada disso. Ele é muito ruim de palco. Tá? E assim, quando a água baixar, sei lá, cara, eu não sei se vai acontecer com ele o que aconteceu com... Não, eu estava pensando com o prefeito de Nova York, com o Giuliani. Entende que o Giuliani teve aqueles primeiros meses onde ele virou o prefeito dos Estados Unidos, o The Mayor of America, né, toda aquela patacoada, e depois ele caiu em desgraça. Né? Ou se a memória vai ser muito curta e todo mundo vai esquecer.
Mas eu vou te falar, meu, uma parcela muito grande da população da cidade foi afetada, tem muita gente sem água, nós vamos continuar muita gente sem água por muito tempo. E essa pergunta, e as perguntas básicas têm que ser feitas. Por que que não tinha blindagem nas estações de água? Por que que as obras clássicas de drenagem não funcionaram? Por que que se retiraram as proteções naturais? Por que que as proteções do Sarandi não foram vendidas? Por que que os avisos foram ignorados? São perguntas básicas, como tu disse, mas que são, em alguma medida, perguntas difíceis. Quando tá escuro e ninguém te ouve, quando chega a noite e você pode chorar, há uma luz no túnel dos desesperados, há um cais do porto pra quem precisa chegar. Eu tô na lanterna dos afogados, eu tô te esperando, vê se não vai demorar. Uma noite longa pra uma vida curta, mas já não me importa, basta poder te ajudar. E são tantas marcas que já fazem parte do que eu sou agora, mas ainda sei me virar. Eu tô na lanterna dos afogados, eu tô te esperando, vê se não vai demorar. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio.